E aí, Pedro? E aí, Pedrão? Tudo bem, Beth? Tudo tranquilo aí, amor? Beleza. Aqui, tá tudo bem? Chega um pouquinho agora. Eu tô achando que tô vendo só do seu nariz para cima. Tá mexendo. A foto aqui não tá Aí, mexendo. é, Ah, não mexe nada. tá Ô, tudo parado. Pedrão, aí, ó. A Mirth está aí, ótimo, adoro as histórias de Jequitibá. Muito bem, Mirtes. Estamos agora esperando o povo entrar, né, Pedro? Por Não enquanto, conseguindo entrar. estamos. Então. Ei, Adais, boa noite. Deza. Então, gente, olha, estamos aqui aguardando o pessoal chegar devagar. Maurício, tudo bem aí? E Deza, tranquilo, querida? Ricardo, oi, Ricardo! Ei, querido, boa noite! Que bom! Mais uma noite de histórias sobre Jequitibá. Boa Pede lá noite a para desligar lá, todos. Pepe. Pede para desligar lá, só não tem condição não. Não tá andando. O que que foi? O que que foi aí, Pedrão? Tranquilo? Não tá entrando aqui, Beth. Eu não tô conseguindo, não tá movimentando. Não, mas eu estou te vendo. Tá Você está mexendo me aí? vendo? Ei, Ricardo! Boa noite. Você está me vendo, Pedro? Ei, Pedrão, você está Oi. conseguindo Tô te vendo. ver? Só eu que não tô me vendo é mexer. A minha imagem tá Ah, parada. a sua Ah, imagem está a parada? ideia também tá parada. Engraçado que O Pepe não para consegue. nós ela não está parada. Aninha, Hein, ok, Pedro? ok, fala com eles para poder parar com a internet lá, senão eu não consigo fazer a live aqui, não. Hein, Pedrão? Pedrão, para nós, você está mexendo normal, ok? Você Para está me nós vendo normal aí? é normal. Tá normal? Você está me vendo aí? Tá ouvindo? Normal, normal. A sua imagem não está Ah, tá. parada. Eu que não. Ela está parada só para você, para nós não. Para mim. Ah, então tá bom. Ah, então tá Entendeu? beleza. Nossa, As que pessoas estão limitou. chegando, maravilha. Gente, então é o seguinte. Eu acho que se eu tivesse respondendo melhor. Oi? Oi. Podemos começar, Pedrão? Caiu também, a dela também tá parada. Ela tem no anda. Ô, Pedro, a sua imagem, você está dizendo que a minha imagem e a sua imagem estão paradas para você, mas para nós está normal, viu? Ah, tá. Então quer dizer que você está ouvindo aí, né? O que eu vou falar. Tanto, olha, as pessoas estão falando aqui, ó, para todo mundo está normal. Então tá bom. Tá me vendo aí normal? Tô mexendo? Tá ouvindo? Normal, mexendo, normal, normal. Você está bebendo refrigerante, suco. Tá. Só a minha Engraçado que imagem. para você que está travando, Ah, tá. Então tudo não é? bem. Aqui, a Mirth está falando aqui, ó, imagem normal. Ótimo, imagem Aham. ótima. Ô, Então tá Pedro, bom. Pedrão, então vamos fazer o seguinte, ó, vamos esclarecer, porque talvez tenha alguém aqui, o da Dais também está falando que está normal. Engraçado para Uhum. você não estar, não sei o que É. é. Mas, Pedro, PP. Ah, tem dia que a internet fica assim. Tem todo dia que dia. fica Tá sempre. assim. A Sara também está falando que está normal a internet lá para ela. Então, eu acho que está tranquilo, Pedrão. Acho que a gente pode começar. Gente, Aham. nós estamos aqui com o nosso historiador autodidata, Pedro de Zico. Nós estamos aqui em Jequitibá, uma cidade com muita história. Nós temos aqui registros de que Jequitibá tem aí em torno de... Quantos anos, Pedro? 353. 350, 353 anos. 353 anos, gente, não é para qualquer um. Então, e nós temos um historiador autodidata maravilhoso, que é Pedro de Zico, que está nos trazendo essas histórias raras. Então, essa é a nossa quarta live. Todo sábado, às 19h30, nós fazemos uma live
para que a gente possa deixar registrada a história de Jequitibá. Então, todo sábado às 19h30, até o Pedro falar assim, olha, já raspei a panela toda, não tem mais nada para tirar para contar de história. Já contei tudo que eu podia contar de história, não é isso, Pedro? Quando ele terminar e não tiver mais nada para dizer, aí nós vamos encerrar. Então, eu digo o seguinte, é uma novela, não é isso, Pedro? É, mais ou menos, né, Beth? É muita coisa, muita história para contar, né? É uma novela maravilhosa, né? Na verdade, a gente pode dizer que é a saga da família, da família do padre João Marques Guimarães? Como é que é? A gente pode dizer que é a saga da família João Marques Guimarães, não é? Então, ó, nós já começamos a falar, quem ainda não ouviu as outras 3 lives, pode ir lá no canal, no YouTube, Fala Beth. Então, todas as lives que a gente está fazendo no Instagram, sim, não tem fim mesmo. Maurício está falando que a história não tem fim. Em Jequitibá, a história é longa, né? Tem muita história. Então, quem quiser assistir as outras lives, que ele começa a contar lá no início, vai no canal, no meu canal, Fala Beth, e a gente está colocando, quem estiver no Instagram, quem quiser ver pelo Instagram, está lá, e a gente está colocando, salvando, editando e colocando no Fala Beth, ok? Então, a da semana passada, infelizmente, a gente não conseguiu a edição mais rápido, então ela só foi lá para o Fala Beth hoje. Essa live aqui também vai lá para o YouTube, no Fala Beth, durante essa semana, ok? Para quem tem dificuldade. Ei, Flavinha, boa noite, querida. Então, a gente está falando o seguinte, quem quiser ouvir a história que já foi contada, por favor, vai lá no canal do Fala Beth e vocês vão ouvir tudo que já foi dito até hoje. Então, nós começamos a história toda pela fazenda Barra do Jequitibá, da família do padre João Marques Guimarães, e tivemos aqui a passagem de Langsdorff, né, Pedro? E do artista Rugedas, que deixou nos nossos livros de história todos os desenhos, esses desenhos coloniais, né, que nós estudamos nesses livros com os desenhos de Rugedas. Eu não sei se vocês aí que assistiram as nossas outras lives, se alguém procurou jogar na internet Rugedas para ver a importância deste artista que passou por aqui. E aí, Pedro, eu queria aproveitar, falando da importância de um artista que passou por aqui, também nós tivemos aqui algo, me parece, só para a gente poder começar a se situar na nossa história, que, por acaso, Pedro, por acaso, alguém aqui de Jequitibá teve contato com o príncipe regente Dom Pedro I? Teve, o padre João Marques. Em 1815, ele teve o regente, o príncipe Dom Pedro I, veio na Vila de Sabará para conhecer. E quando ele chegou, foi feita uma recepção para ele, né? Só que os cofres públicos, na época, estavam em dificuldade. Aí fizeram uma lista para todas as pessoas que tinham condição na região para ajudar. E aí o João Marques entra na lista das pessoas que ajudaram. O João Marques entra com a maior parte, R$850 mil na época, 1815. E depois Desculpa, para quê? É para poder ajudar na recepção do Dom Pedro, né? Para poder fazer a festa quando ele chegasse lá em Sabará, né? Na Vila de Sabará. Aí foi feita uma lista de todas as pessoas que tinham condição financeira boa na época, de prestígio político, e o João Marques foi representando Jequitibá, né? Ele entrou com R$850 mil na época. O Antônio de Abreu Lobo, que é dono da fazenda da Ponte Nova, que é ali, para quem conhece, que é a sede, né? Era ali a fazenda Ponte Nova, e o Domingos de Abreu Lobo, que é irmão. Então, na verdade, foram 3 pessoas de Jequitibá que tiveram junto lá nessa recepção. E o padre João Marques foi a pessoa que foi convidada para fazer a missa, que ele foi assistir, e fazer a boa-vinda na Vila de Sabará. Então, o João Marques, isso está nos documentos da Câmara de Sabará, que o seu Zé tem e passou.
Então tem esse fato histórico aí que essas 3 pessoas aqui de Jequitibá tiveram o privilégio na época de encontrar com Dom Pedro, conversar com ele, fazer suas reivindicações, suas reclamações. E conversou, foi as 3 pessoas que tiveram essa oportunidade de conversar com ele na época. Em 1815, na Vila de Sabará, quando ele veio aqui para passear e conhecer a Vila de Sabará, que era muito famosa, ele saiu lá do Rio e veio para conhecer. Então é um fato que eu acho interessante para um cidadão jequitibaense. Na época, pode ter certeza. Esse registro, Pedro, então ele está lá em Sabará? Na Câmara de Sabará. São José tem isso. A Câmara de Sabará tem os registros da história de Sabará, né? Então a Câmara tem isso lá na Câmara de Sabará e São José tem esses dados. Me passou, eu tenho aqui no meu computador também, para quem quiser ver, eu mostro. Muito bem. Me passou. Era uma coisa que eu queria ter te perguntado já há mais tempo. Agora, vamos voltar um pouquinho, então, aqui para a nossa fazenda aqui de Jequitibá. Hoje, nós temos aqui, na verdade, a gente ficou de falar um pouquinho sobre Pau Caetano, Arraial dos Porcos, Patrimônio, Espírito Santo, Mingu, Bicano e Capão Comprido. Eram sítios da fazenda, não é isso? Barra do Jequitibá? Certo. É porque, para quem mora aqui, conhece esses nomes, né? Para quem não conhece, eu vou falar, esclarecer hoje, né? Na verdade, vamos supor, sítio do Espírito Santo, fazia parte da Fazenda Barra de Jequitibá. Exatamente, hoje é a Fazenda do Espírito Santo, é onde que o padre colocou as 2 filhas dele para poder ser criada lá nesse local, que a Paula e a Sancha foi criada lá até elas casarem e saírem de lá. Isso é um dos sítios, né, do Espírito Santo. E o outro, Fazenda do Mingu. Né? Fazenda do Mingu, na verdade, é uma lagoa que foi a água da chuva, para quem conhece, ali é depois de Jequitibá, e ali é uma grande lagoa, e essa lagoa ela foi feita para poder juntar água, para poder levar água, para poder entrar no fundo da Fazenda Barra de Jequitibá para lavrar ouro. Isso é um desses. Sítio do Perna Gorda. Perna Gorda é aqui do outro lado de onde você mora aí, onde tem que abaixar. Sítio do quê? Sítio do quê? Perna Gorda. Perna Gorda. Na verdade, Perna Gorda. Perna Gorda é um sítio da Fazenda Barra de Jequitibá, que até hoje chama Perna Gorda, que era um escravo que morava lá e plantava lá com a família mais alguns, e chamava Perna Gorda, porque tinha as pernas grossas. Né? Os apelidaram lá de fazenda, sítio do Perna Gorda. Capão Comprido, para quem não conhece, é depois ali indo para o Ribeirão, indo para o Brejinho, é a fazenda da Capelinha, a fazenda do Coronel e a fazenda do Capão Comprido, que ainda está lá até hoje. Arraial dos Porcos é a fazenda da Mônica Mascarenha, lá de lá. Lá eles têm uma parte lá no fundo que chama Arraial dos Porcos, era outro sítio da fazenda, onde eles criavam porcos para poder vender, e tinha os escravos que olhavam os animais lá e traziam, matavam lá e traziam para a fazenda. E chamado, como é que chama? Eu falei, oh meu Deus, me fugiu, depois eu falo. E tem o sítio e tem também o sítio do patrimônio, que é onde o padre fez o patrimônio dele, e o Estevão, que era o testamenteiro dele, morava lá, que é hoje o Souza. Souza por causa do Estevão de Souza de Carvalho, que ganhou do padre. E o patrimônio foi o patrimônio que o padre João Marcos colocou na época para poder ser seu sítio, para poder garantir o estudo dele lá. É aquilo que nós contamos na primeira live, né, que eu falei sobre o patrimônio. Sim. Então são esses os sítios. Ué. Ô Pedro, a Esther Saturnino está perguntando aqui sobre os quilombolas em Jequitibá. Você tem alguma informação dos quilombolas? Aqui não teve quilombolas, não. Na verdade, aqui todas as fazendas... Quilombola é quando é um local onde os escravos fogem de uma fazenda e vão fugir para esconder longe. E como as fazendas aqui todas são próximas, como é que aqui teve quilombola se todo mundo é próximo das fazendas, dos quilombos? Não existe quilombo aqui. Quilombo que eu saiba em Jequitibá, na região, é só um local lá nos fechados que chama quilombo. Lá no município de Santana do Pirapamba, porque Jequitibá nunca teve quilombo. Então você não conhece nenhuma história de quilombola aqui em Jequitibá? Não tem.
Não tem fato, porque nenhum escravo fugiu para lugar nenhum que eu saiba aqui, porque tudo era próximo às fazendas. Os municípios hoje seriam as fazendas. Então, está tudo próximo. Que eu saiba, não tem quilombola. Entendi. Certo? Ô Pedro, então, vamos lá. eu ia perguntar se os irmãos Marques Guimarães tiveram filhos. Você já falou que o padre teve filhos e ficava lá na Fazenda Espírito Santo. Então, que filhas são essas e com quem que ele teve filhas, o padre? Bom, na verdade, um dos irmãos se chama Francisco, que é o terceiro da família, ele morreu com 20 anos. Ele teve uma filha no testamento da mãe dele, que é a Mariana Dorotéia, ela fala que deixa 100 mil réis para Gertrudes. Gertrudes é a filha dele. Agora, quem é a mãe, a gente não sabe. Geralmente, ela é uma escrava. Então, a Gertrudes, ela é escrava. Ela tem uma filha, ele fala, a Mariana fala no testamento dela que deixa 100 mil réis para Gertrude, filha de meu filho Francisco. Só que o Francisco ele morre em 1789, então ele saiu da história rápido. E essa menina ficou morando na fazenda. Agora, as outras irmãs, nenhuma tiveram filho, porque a Puquera, ela casa com 49 anos, não teve mais filhos. Ela casou com 49 anos. A Maria Tereza, que é a irmã, que casou também com o Domingos Diniz Couto, ela não tem filho, porque ela casou já com 51 anos, foi morar na Fazenda Bom Sucesso, e, na verdade, da família, quem teve filho foi só o padre. O padre só que teve filhos. O padre teve duas filhas, né? A Paula Marques da Silva, né? Que eu sou descendente dela, seria minha tataravó, que casou com o cirurgião Joaquim Souza Fernandes, que é o primeiro médico que eu falei, e a Sanche Marques da Silva, que casou com o Bernardo da Silva Freire, que é lá dos Fechados. E, na verdade, o final dela foi lá em Covelo, ela não deixou geração. Eu acho, depois da uma pesquisa que eu fiz com o padre Gisley, que teve em Jequitibá, ele tem tudo para ser descendente da Sancha, porque ele é Marques da Sancha, porque a Sancha deixou lá nos Fechados três filhos, o Sancho, a Maria e o João Martins Guimarães. Esses três, a família deles ficou. E o resto da família foram lá para Covelo. E até 1897, a gente achou um documento lá em Covelo que ela estava viva com a família dela. Então, a geração da Sancha estaria lá em Covelo, o presidente Celino, essa turma toda está lá. E o padre Gisley tem chance de ser descendente da Sancha, porque o tataravô dele chama Antônio, o Antônio é filho da Maria, que é filho da Sancha com o Bernardo. E o Bernardo é lá dos Fechados. Até hoje ainda existe a família Freire lá no Fechado, um parente do marido da Sancha, que é a filha do padre. Então, a Paula ficou em Jequitibá. Pedro, a Paula e a Sancha, as filhas do padre, elas eram reconhecidas pelo padre enquanto filhas para a família dele, ou isso só veio depois, no momento em que ele faleceu e deixou bens? Como é que foi isso? Tem algum registro sobre isso, não? Tem. No testamento dele, né, em 1837, ele fala que tudo que é dele, que já tinha dividido com as irmãs, pagado elas, que é as fazendas lá embaixo, né, que é a fazenda do paiol do Bom Sucesso, ele fala que tudo que é dele, no testamento dele, seria dos filhos de Paula Marques da Silva, casada com o cirurgião Joaquim Souza Fernandes, e Sanche Marques da Silva, casada com Bernardo da Silva Freire. E, por incrível que pareça, como a família não teve filho, as duas filhas dele tiveram uma penca de filhos. A Sancha teve 14 filhos e a Paula teve 16. Não! Para compensar o que a família não teve de filhos, elas tiveram por todos. No total, 30 netos que ele teve. 30 netos o padre teve. Em 1837, quando ele fala o testamento dele, ele fala que os filhos, né, por exemplo, a Paula estava com 4 filhos na época, e a Sancha já estava com 6. Quando ele morre, depois disso, ele vai nascendo os outros, né, que foram nascendo no percurso do tempo, foi nascendo, ele já tinha falecido, já tinha morrido, ele não conheceu. Né? Então, na família dos Marques Guimarães, foi o padre que deixou a geração dele aí para a Jequitibá até hoje, que entre eles, minha família é toda descendente da filha dele, que é a Paula. Da Paula. Paula é mãe
Paula é mãe de Maria Niceta é mãe de Joaquina, Joaquina é mãe de meu pai. Eu sou da quinta geração do padre João Marcos. Né? Mas vamos lá. Muito bem. Então, bem, com relação às filhas do padre e os netos, você encerra aqui. Essa é a história, não tem mais nada para acrescentar, é isso? Não. Tá. Então, pode falar. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a igreja do Santíssimo aqui em Jequitibá, que era uma das coisas que a gente também tinha que estar trazendo aqui para as pessoas, né? Uma vez você havia comentado que, a princípio, as missas que aconteciam aqui, elas eram divididas. Missa para homens e para mulheres, era isso, Pedro? No caso, lá, as mulheres tinham um salão lá na fazenda do outro lado do rio, que as mulheres a missa era separada, as escravas com as irmãs, né, do padre, o padre celebrava, e só podia entrar um homem sem ser o padre, que era um médico, que era o cirurgião Joaquim Souza Fernandes. Só ele, porque caso alguém passasse mal, ele estava lá para atender. E quando é na igreja que é a matriz, porque a fazenda, na verdade, ela tinha a capelinha do outro lado do rio, né, onde a família era particular da família, e lá de cá é a fazenda, a igreja do Santíssimo, né, que, na verdade, era o arraial, onde as pessoas, os agregados, sim, as visitas... Até então era arraial. Era um arraial, mas pertencia à fazenda. Mas não era o padre João Marcos que vinha fazer as missas. Quem celebrava as missas é o padre Miguel Correia Maia, o que veio lá, é o que eu te contei, que morava na fazenda, ele era o que morava com o padre. Miguel Correia Maia é o que celebrava as missas. E as missas eram o seguinte, só entrava brancos e não mulher. Os escravos... Desculpa, espera um pouquinho. Eu não entendi, sua internet picou um pouquinho. Ela tem picado, mas está dando para ouvir. Nessas missas só entravam mulheres... Não, aqui lá de cá, na igreja de Não, aqui era só homens. Homens. E os escravos ficavam lá de fora. Os escravos então, fora. E de lá as mulheres só assistiam a missa lá na fazenda. Podia ser branca, mulher de algum fazendeiro, amigo, mas lá do outro lado, lá de cá, é só os homens. Os brancos que estavam na igreja. Tinha esse costume na época. E os escravos, que os senhores, ficavam lá de fora, ouvindo a missa. Mas, na verdade, ninguém entendia nada, porque a missa era toda em latim. Todo mundo só via fazer o nome do pai. O padre falava, agachava, mas ninguém entendia. Era tudo em latim. Não, em latim e de costas. De costas para o povo, é isso aí. Né? Porque o padre ficava lá em cima de costas, falando em latim, e as pessoas atrás sem entender absolutamente nada, né? Cumprindo uma... só um ritual lá que ajoelhava, fazia o nome do pai, só era mais ou menos isso. Mas, na verdade, muita gente não entendia. Porque não tinha conhecimento latim. E com relação a pessoas enterradas aqui nessa igreja do Santíssimo, existem pessoas que foram enterradas lá? Quem foram essas pessoas? Na verdade, ela tem aquele túmulo lá na frente do altar, que era do sacerdote. Né? O sacerdote era os únicos que ficavam diante do altar no Santíssimo, né? Então, lá são 4 padres enterrados lá. É o padre Inácio, que é o tio do João Marcos, que morou com ele na fazenda, irmão da Maria Doroteia. Ele foi o primeiro enterrado na faixa... nós não temos o óbito dele, não, mas é mais ou menos 1790. Ele foi o primeiro a ser enterrado. Mas antes... espera um pouquinho, Pedro, espera um pouquinho. Você está falando de pessoas parentes do pai e da mãe do João Marques? Não, na verdade é só parente da mãe. Porque o padre Inácio... o padre Inácio... Primeiro morre a mãe, né, que é a mãe da Maria Doroteia, que chamava Ignez da Silva Zéu, que era já viúva, que fez a Doroteia, ela também foi enterrada dentro da igreja. O filho dela, o padre Inácio, foi enterrado. Agora eu vou falar primeiro dos 4 padres que foram enterrados dentro da igreja, né? Foi primeiro o padre Inácio, né, que é irmão da Maria Doroteia. Depois enterrou o padre Matias Dias dos Anjos, da Lagoseado, que ele, quando alguém veio falar patrimônio lá para o lado do padre Baldio, o patrimônio dele que eu vou contar depois, o padre Matias Dias dos Anjos, que morreu em 1 de janeiro de 1837. Depois morre o padre João Marcos de Magalhães, dia 28 de outubro de 1837. Depois morre o padre... Aí aquele que a gente vê lá na pedra, escrito lá no túmulo lá na frente, é o padre
José Gonçalves Moreira. Ele faleceu em 1814. Parece que foi a última pessoa que foi enterrada dentro da igreja. E tinha o túmulo, e tinha os túmulos das mulheres, que era o lado esquerdo, depois do altar no salão da igreja, enterrava as mulheres, no fundo eram as crianças, e de lado direito eram os homens. Então são 4 sepulturas. E a família do Marcos Guimarães, da Ignez até a Puquera, que é a última que faleceu, todos foram enterrados dentro da igreja. Agora, para ser enterrado... Quantas pessoas mais ou menos têm enterradas lá? Roberto, é uma coisa incrível, eu tenho muito óbito, até os óbitos, porque eu não tenho o primeiro óbito, não, é o primeiro livro de óbito da igreja, não, né? Eu tenho só o terceiro em diante, que é a partir de 1836. Antes teve mais 2 livros. Eu verifiquei, fiz questão de tirar essa curiosidade, umas 200 pessoas foram enterradas. Incrível. Mas só enterrava dentro da igreja, sabe quem? Quem tinha dinheiro. Porque tinha que pagar uma taxa à Irmandade Nossa Senhora do Carmo, lá de Sabará, então você tinha que pagar essa taxa anual para poder ter o direito de ser enterrado, porque é ela que administrava. Irmandade de Nossa Senhora do Carmo, em Sabará? Em Sabará. Você achou muito óbvio lá. Pessoas... Então, é quase que um cemitério. Mas porque hoje a gente não vê lá, não, porque eles aterraram, porque lá era tudo de madeira, né? Porque tinha o solar de madeira, e depois foi feito, quando apareceu o cimento, a partir de 1920, por aí, eles tamparam tudo, só deixou do Padre Zé Gonçalves. Você vai na igreja, você vê lá o túmulo dele em frente ao altar. E as pessoas que eram pobres eram enterradas lá de fora, né? O caso seria onde que é a barraca que eles desmancharam ali. E isso foi quando a igreja era menor, que não tinha cemitério. Aí, quando o arraial foi crescendo, aí o Antônio Marcos mandou fazer aquele cemitério velho ali, onde as pessoas fazem cemitério dos escravos, que é uma coisa que muita gente, às vezes, vem em Jequitibá e não conhece, que é fantástico, aquele cemitério feito de pedra. Aquilo ali provavelmente deve ter sido feito em 1780 ou 1781, que a gente não tem referência sobre essa data que ele foi feito, não. E as pessoas, aí eles falaram, o cemitério dos escravos, não tinha essa discriminação, não. Escravo e branco, quando não podia ser enterrado dentro da igreja, enterravam-se tudo junto, não tinha essa discriminação. Tudo era filho de Deus. Acho que esse sentido que todo mundo tinha de ser filho de Deus e não fazia essa diferença, não. Morria escravo, enterrava de lado do branco, só fazia diferença quando você não pagava a taxa, né? Mas vamos lá. Eu ia até te perguntar sobre o cemitério antigo, né? O primeiro cemitério de Jequitibá, né? Que, quer dizer, que para qualquer pessoa, né? É um patrimônio histórico da cidade, né? Como a igreja, esse cemitério também é. A gente teve a oportunidade de fazer uma viagem para a Europa, a gente vê assim como que eles lidam com esse tipo de patrimônio. Quer dizer, Jequitibá, com um cemitério daquele, um cemitério desse lá fora, não estaria julgado como o nosso, nunca, jamais. O nosso cemitério jamais poderia estar como ele está, não é? Isso é história, isso é história. Infelizmente, vamos ver, né? As pessoas têm que acordar para isso, né? As pessoas têm que acordar, especialmente a população de Jequitibá, entender o que significa isso, né? Bem, então, com relação ao cemitério, ali também vocês não têm registro de quantas pessoas foram enterradas ali, vocês não têm isso vocês não têm, né? Não, eu tenho muitos óbitos. Agora, se você me perguntar, eu não sei te falar de cabeça, não, mas é muito. Eu tenho os óbitos que, a partir de 1836, eu sei quem foi enterrado lá dentro. Por que aquele cemitério foi fechado? Porque em 1918 teve a gripe espanhola, tipo a que nós estamos passando aí agora com o corona, né? Mais ou menos parecido. Aí teve a gripe espanhola, aí teve uma pessoa que chamava, ele até padrinho do meu pai, ele chamava João Pereira Cândido, seria tio do pai do Tibils, Tenente Felipe, esse povo aí, certo? De quem? Esse homem para quem não conhece, é tio do Leôncio, do Felipe, que é pai do Tibils, que mora aqui, meu vizinho. Então, o que acontece? Ele era tropeiro. Alguma coisa aí, ó. Você está batendo alguma coisa. Você está batendo alguma coisa. Está refletindo aqui no seu. Mas e aí? E aí, Pedro? Essa pessoa, ela era tropeiro, estava levando uma carga de café em 1917
18. Ele buscava café, ele era tropeiro, pegou café lá em Conceição do Mar Dentro, produzia muito café, e foi levar no Rio de Janeiro. E levou mais 5 pessoas da Perobas, que é o município de Jequitibá. E foram para lá exatamente na época que a gripe espanhola chegou lá no Rio, que ela veio da Europa, um barco aí que todo mundo conhece, quem pesquisar vai saber como é que ela chegou. Quando eles estavam lá, eles vieram com a doença, com esse vírus. Aí chegou aqui em Jequitibá, ele foi a primeira pessoa que morre em 1918. Ele morre e contaminou muita gente na cidade. E, por exemplo, A gripe espanhola chegou aqui em Jequitibá. Morreu muita gente, principalmente as pessoas de cor negra, foram as que mais morreram, parece que tinha menos resistência. Então tinha a Rua do Ribeirão ali, que era descendente de escravo, que era de minerado. A internet do Pedro. Gente, eu acho que o Pedro vai sair e voltar. Vamos ver se ele... E aí, gente, vamos esperar um pouquinho, hein? Ô, Pedro, Oi, caiu a internet. Oi. Caiu, mas voltou. Então, você estava falando que muita gente morreu, parou, mas voltou. Você está dizendo que muita gente morreu aqui da gripe espanhola e que muitos foram negros. A maioria foram pessoas negras que morreram da gripe espanhola aqui em Jequitibá, sério? Porque, e aí tá... curiosamente, bem, eu não vou entrar nesse assunto aqui, mas assim, parece que cada uma dessas gripes ataca especificamente esse tipo de... Parece que cada tipo de vírus ataca especificamente pessoas, por exemplo, agora nós estamos vivendo uma gripe que parece que a maioria são pessoas idosas, né? Parece que é como se fosse direcionado, muito estranho. Aqui, mas aí... tem gente pede para ele chegar um pouco para trás. É o PP. Não, tá tranquilo. É porque você tá tá assim um pouco próximo, talvez, PP achou. Ô Pedro, com relação a isso, com relação à gripe espanhola, eu não sabia, realmente para mim é novidade, que chegou aqui em Jequitibá e que muita gente morreu, não é isso? Aí o que acontece? As Perobas, Siné Campilo me contava que o pai dele foi uma pessoa na época que estava em Jequitibá e ele buscava muito corpo lá na Peroba. Todo dia chegava 20, 30 corpos na carroça de boi e não estava tendo condição de fazer... 30 corpos em carroça? Na roça. A da Peroba. Peroba foi o lugar que mais morreu gente. E era mais descendente de escravos. Lá. As pessoas que foram para o Rio, elas trouxeram essa doença e levou para lá. Então atacou muita comunidade, que era enorme, morreu muita gente. E chegava assim, e o pai dele que trazia esse pessoal na carroça de boi, fizeram uma grande vala, como a gente está vendo aí lá em Nova York, vendo aí em Manaus, que está fazendo vala, né? Trazia o pessoal... Aconteceu em Manaus. Mesma coisa, parece que foi mais ou menos o que aconteceu no passado, estava mostrando para a gente. Eu achava que eu nunca ia ver isso. Aí o que aconteceu? Nunca mais vi, né? Aí jogava os corpos na vala, aquele cemitério foi ficando sem espaço. Aí jogava os corpos, pegava... cal, jogava o cal para detonar o corpo, aí vinha com mais, jogava, aí só ficou insuportável o local. Aí foi onde eles fizeram esse cemitério novo aqui, ó. Em 1919, teve que fazer esse novo cemitério que está aí até hoje, exatamente porque lá não tinha condição mais de ser cemitério. Essa é a história. Os escravos construíram o cemitério velho. Então acabou, e aí fecharam o cemitério velho, ficou abandonado, e fizeram um novo, exatamente por causa dessa gripe espanhola, em 1918. Aí não tinha condição mais de enterrar ninguém lá, porque ficaram grandes valas lá que foi jogando corpos. Isso aí é o que eu sei do mais ou menos do cemitério velho, que eu fiz a pesquisa sobre isso. Entendi. Mas vamos lá. E sobre o Rio das Velhas, Pedro? O que a gente pode estar trazendo aqui de informação a respeito do Rio das Velhas, né? A gente sabe que aqui tinha um comércio muito intenso no Rio das Velhas, não é isso? Tinha um porto aqui, teve um porto aqui em Jequitibá? Ali, por exemplo, aquela rua que desce ali para baixo do Paulinho, que desce para sair no dique, aquela rua antigamente chamava Rua do Porto.
porque ali que era os comércios, ali era o local dos comércios. E se descia um barco, subia. E o Rio das Velhas era usado, na época da cheia, pranchas e barcos desciam e subiam o rio, porque tinha volume de água. Quando era a época da seca, como tem muita laje no rio, ficava impossível os barcos andar. E aí, quando foi lá para a partir de 1900, aí fizeram um barco a vapor, foi o pai do Santos Dumont, que fugiu o nome, que era dono da Fazenda Jaguara na época, criou um barco a vapor, homenageando o governador de Minas da época, que chamava Saldanha Marinho. Esse barco ele funcionou de 1900 até 1948, quando ele parou de andar no rio. O que acontecia? Esse barco saía de Sabará e ia até Juazeiro, lá no Nordeste. Ele viajava... Isso é fantástico. Isso é fantástico. Ele viajava... Daqui de Sabará, no Juazeiro, lá no Juazeiro. Até em Juazeiro. É muito distante. A distância é muito grande. Então, ele fazia, levava gente, levava carga de lá, trazia carga para cá. Então, esse barco funcionou até 1948. A partir de 1900? 1800? 1948. 1948. Então, até quem estava vivo até 1948, eu estava na época, chegou a ver esse barco. Esse barco está lá em Juazeiro até hoje, ele virou patrimônio histórico lá, né? Lá e parou, nunca mais voltou. Virou um museu. Quem for lá em Juazeiro vai ver esse barco, Saldanha Marinho. Esse barco ele passou aqui na Jequitibá, no Rio, várias vezes, levou muita gente daqui para o Nordeste e trouxe muita gente de lá. É um fato interessante, porque muito pouca gente sabe. Sim, sim. Fantástico. E aí fazia os comércios, o povo aqui, esses comerciantes compravam coisa do Nordeste, vendia coisa para lá, e esse comércio funcionou até 1948, quando parou. Aí foi aparecendo a linha de trem de ferro, foi mudando tudo, né? Acabando o transporte fluvial. Né? Aí o comércio começou a ser via ferrovia. Através da estrada de ferro. Mas vai lá. Sim. Ô Pedro, e você também havia comentado comigo uma vez sobre uma água que alguém da família Marques Guimarães trouxe aqui. Que águas são essas que foi trazida aqui para a cidade de Jequitibá? É uma coisa mais fantástica. Eu sou o Zé que escreveu o livro, nós fizemos o percurso dessa água toda. Ela nasce lá nos açudes, para quem não conhece a Fazenda dos Açudes, ali no trevo de Baldinho. Ela nasce atrás do trevo ali. Atravessa o asfalto, desce beirando o Ribeirão Jequitibá, passa na Capelinha, fazendo Capelinha hoje, sai no Paqueitano, para quem conhece, atravessa a rua Dona Puquera, que todo mundo de Jequitibá conhece, beirando o morro, atravessa o asfalto ali, desce nesse bairro aí, Beira Rio, tinha um dique. Esse dique saía nessa rua aí, rua Sebastião Gonçalves, que é essa que o Divar mora aí, e saía no fundo da cooperativa e descia aqui nesse fundo do bar do Edson ali, para poder lavar pedras. Nós medimos pelo Google Maps, esse percurso deu 7,5 km. Agora, como que esse pessoal fez isso na mão? A tecnologia que eles não tinham máquina, não tinham como medir, essa água veio lá. Se você vê que incrível essa água funcionou aqui em Jequitibá até 1913, quando o pessoal Mascarenhas chegou aqui, o Caetano passou a ser dono da Fazenda Baixo Jequitibá, aí ele faz uns chafariz tirando água da fazenda, de lá do outro lado do rio, jogando aqui na praça, e colocou os chafariz onde ele cortou essa água no Cristo. E a Puquera, quando ela faz a doação da terra, ela fala que essa água era para ser beneficiada às pessoas do arraial. Essa água funcionou aqui até 1913, quando ela foi, aí eles pararam. Essa água andava 7,5 km para chegar aqui até no fundo do Rio. Você vê que incrível. E a gente fez esse percurso acompanhando o resto do local que ainda tem a água, onde a água fluiu. Muito interessante isso. Agora, como foi feito, a gente não sabe. Não tem documento nenhum que... Sério? É muito interessante. Isso aí, eu sei o percurso dela toda, onde essa água veio. A gente pesquisou e acompanhou como é que essa água veio. Foi na época do pai do João Marcos. Vocês não sabem como que isso foi construído, como é que essa água chegou até aqui? Como assim? Não entendi isso. Não, é porque a água ela foi desviada, né, Beth? Ela foi trazida... Ela foi desviada, mas vocês não sabem quem desviou? Não, aí foi mão de escravo, né? Porque isso não foi feito na mão só de branco, é muito escravo. Isso aí talvez foi o... Não tem como não saber, né? Foram os escravos. Deve ter alugado.
as escravos, foi feito à mão. Aí trouxeram a água aqui. E eles tinham um À mão. conhecimento fantástico, à mão. Não sabe como, né? Para quem não sabe, tem esse percurso da água, tem alguns lugares que ainda continua até hoje, lá, no meio do mato, que a gente acompanhou. Mas vai lá. Entendi. Pedro, a gente está mais ou menos nos anos de 1827, aí vamos falar um pouquinho então da Dona Pulquéria, não é? A Dona Pulquéria, ela se casa num período em que os irmãos Marques, Guimarães Marques, separam a sociedade deles, não é isso? Então, fala um pouquinho para a gente assim, da dissolução dessa sociedade, o que ficou para cada um, e esse casamento da Pulquéria, como é que foi isso? Na verdade, é porque a mãe já estava, a Mariana Dorotéia, já estava bem de idade, e como a Maria Tereza casou com o Domingos Diniz Couto, casou em 1826, 1º de dezembro, aí ficou preocupado como é que ia ficar a parte da mãe, né? Ele tinha que fazer inventário, o que ia acontecer. Aí começou a pressionar o padre João Marcos para poder dissolver a sociedade, porque ela tinha casado e ia morar na Fazenda do Bom Sucesso, onde ela foi morar. E ela casou e foi para a Fazenda Bom Sucesso. Bom Sucesso. Ela casou com o Domingos Diniz Couto em 1826 e, a partir dali, ela leva 19 escravos, 8 condes de réis que o padre João Marcos passa da sociedade para ela e a mãe passa 2 condes de réis. E aí foi embora para lá. Aí, quando é dia 15 de janeiro de 1827, a Pulquéria casa lá na fazenda, né? Que ela é o casamento dela, casa com o tenente Joaquim Diniz Costa, e são primo primeiro, Domingos, mais o tenente. Aí a Pulquéria também, que é a parte dela. Aí a Pulquéria pega 3 condes de réis da mãe, que é a Mariana Dorotéia, a parte dela. O João Marcos passa para ela mais 5 condes de réis e mais 20 escravos. Aí a Pulquéria casa e vai morar na fazenda do Paiol. Aí quem fica na fazenda? Fica o padre João Marcos, que estava administrando, já doente. Fica a Inês, que é a irmã mais velha, que era o braço direito do padre João Marcos. E o José, que era doido. O José não fazia muita diferença, porque ele era um cara lunático, estava lá dentro da casa, não falava coisa com coisa. Então, o padre deixa a Inês como administradora da fazenda Barra de Jetibá, que ela era solteirona. A Inês é uma das mais velhas. E ela era de pessoa de confiança do padre. E a Pulquéria vai embora. Quando ela vai embora, ela leva os 19 escravos. Entre eles, é o escravo mais caro da fazenda, que o Sozé, que eu quero que conta, que é o Bruno. O Bruno, que é o cara muito inteligente, teve a oportunidade de estudar dentro da casa. E o Bruno Mas não conta. Não conta. Só vou falar que a Pulquéria... Essa história ela tem que começar e ir até o final. A gente não pode começar a contar a história de Bruno Pardo sem ir até o final. Do livro. É uma coisa assim, impressionante a história de Bruno. Nós vamos acabar... Hoje nós não vamos poder falar, mas você acha que quem tem que falar a história de Bruno é o seu José, né? A gente vai ter que chamá-lo aqui para ver se ele nos conta a história do Bruno na hora que a gente chegar nesse momento do Bruno, né? Pedro, então, olha, quando o padre João Marques, ele já via nessa época, quando ele fez a dissolução da sociedade entre os irmãos, ele então já tinha a Fazenda do Paiol, a Fazenda Bom Sucesso, não é isso? A Fazenda Barra do Jequitibá. Certo. Ele tinha a Fazenda Laranjeiras. E do Mato Grosso. E a do Mato Grosso. São essas 4 fazendas que são lá embaixo. Depois de Pirapamba. Ela está no município de Presidente Celino. Onde depois eu vou mostrar as imagens da fazenda. Todo mundo vai ter a oportunidade de ver as imagens da fazenda. Pois é. O Pedro ele já me mostrou, eu fiquei muito impressionada. Foi filmado através de um drone, né? Essas fazendas por cima. Espetacular. São fazendas muito antigas, mas infelizmente, né, Pedro, a Fazenda do Bom Sucesso não foi preservada, né? Está caindo lá. Que é uma coisa lamentável. Onde morava o Domingos Diniz Couto com a Maria Tereza, né? Mas a do Paiol e da Laranjeira está muito bem conservada, né? Muito bonito.
Não, a Mas vai Fazenda lá. do Paiol é de Laranjeiras, eu fiquei impressionada. E assim, a gente fica imaginando o trânsito das pessoas, o dia a dia das pessoas no entorno da fazenda, no entorno da casa grande, né? Os escravos correndo, porque é uma das coisas que aparece no Diário de Langsdorff, né? O movimento dentro da casa, das crianças correndo para cima e para baixo. Eu acho muito curioso ele dizer que no dia a dia da fazenda aqui da Barra do Jequitibá, no dia a dia, a fazenda, a casa ficava assim, parecia que não tinha arrumado durante uma semana. Na hora que o padre João Marques ia chegar, a fazenda ficava organizada, limpinha, tudo organizado. E os pratos, os talheres que não apareciam no dia a dia, quando o padre chegava, aparecia tudo de novo, não é? Eu fico imaginando essas fazendas, o dia a dia delas acontecendo. Você imagina, por exemplo, a viagem daqui lá nas fazendas lá. A gente calcula mais ou menos 120 quilômetros descendo o Rio das Velhas abaixo, né? Acompanhava o rio. E a Puquera manda os barcos descer, porque os barcos saindo aqui do Rio das Velhas eles vão passar exatamente no fundo da fazenda. Gastaria uma semana descendo o rio. Deve ter levado as coisas mais de valor no barco, né? E foi com as tropas, né? Com carro de boi, carroça, e foi levando para a Fazenda do Paiol. Você tem uma ideia, eles gastavam de cavalo com essa tropa que ia lá levando essas coisas, levavam 2 dias e meio de viagem daqui lá. Porque diziam, quando chegava em Traíras, eles tinham uma pessoa que participava era empregado de confiança do pai, chamava Gurgel. Ele era comerciante e escrivão lá em Pirapamba, e ele dava cobertura a esse povo quando eles desciam. Eles dormiam lá na casa dele, e de lá eles descansavam, os cavalos, os animais comiam, descansavam. Quando era no dia, 4 horas da manhã, eles desciam de novo. Tudo beirando o rio. Você imagina, quando você olha o Rio das Velhas, o tanto de volta que ele faz e como é que era o percurso para chegar lá. Aí, a primeira vez que a gente foi lá, que a gente conheceu a Fazenda do Paiol, foi eu, Zé Vitor e Zé Boza, nós ficamos emocionados quando nós chegamos lá e vimos a fazenda perfeitinha, intacta, do jeito que a gente contou. Linda a fazenda. As portas parecem a igreja de Tibá, com o mesmo desenho, as janelas, que é tudo estilo de Portugal, né? Arquitetura de Portugal, né? Porque o pai deles era português, então eles acompanharam. Mas muito bacana, eu vou mostrar Eu vi a futuramente. filmagem e eu fiquei realmente impressionada também com a conservação. Uma pena que a do Bom Sucesso não está conservada, né? É uma lástima, né? É uma pena mesmo, mas é isso aí. Ô Pedro, então, depois que houve a dissolução da sociedade, o que ficou então aqui? O padre João Marques entregou algumas fazendas e ficou com outras. Só para a gente encerrar, que a gente está quase encerrando. Como é que ficou isso? Quem ficou com qual fazenda? A dona Puqueri ficou com a fazenda do Paiol. A Maria Tereza ficou com a do Bom Sucesso, né? Maria Tereza que ficou com a do Bom Sucesso, é. Bom Sucesso, E a Puquera com a do Paiol. Ué, quem ficou no usufruto enquanto, porque o padre, isso eu vou contar no testamento dele, ele fala assim: deixo a fazenda Barra Jequitibá, usufruto dos meus 4 irmãos enquanto forem vivos. Quem estava vivo? A Inês, que ficou morando na fazenda até morrer, o José, que era doido, ficou na fazenda, esses 2 ficou aqui. E a Puquera foi lá para o Paiol e a Maria Tereza foi para o Bom Sucesso. Enquanto forem vivos, todos os 4 iam usufruir. Usufruir dos 4, enquanto fossem vivos. Mas no momento que os 4 forem, tudo que é meu será dos filhos de Paula Marques da Silva, casado com o cirurgião Joaquim de Souza Fernandes, e Sancho Marques da Silva, casado com Bernardo da Silva Freire. Então ele calculou. Só que a Puquera viveu 116 anos. Ela foi enterrando todo mundo. 116 anos. Ela que enterrou a galera toda, e a família ficou. Os netos foram morrendo, as filhas do padre, e a Puquera enterrou todo mundo. No final, nós vamos contar, estendeu um bololô danado. Porque a Puquera, o padre preveu que as filhas dele chegaram, os netos, né, que usufruíam, as irmãs iam morrer mais cedo. Só que a Puquera adiou a saída dela lá para cima.
Puquera, que é a história da Puquera é fantástica. A Puquera, depois a gente vai contando pela frente, aí vamos para Castro. Mas vai lá. Nós estamos a alguns minutos já de encerrar a nossa live e eu acho que a gente então vai parar aqui nesse momento, porque na semana que vem a gente já começa. Você acha que a gente já vai trazer a história de Bruno semana que vem? Ué, a pergunta só Zé, porque eu prefiro que ele conte, porque ele apareceu. Não, eu digo aqui assim, já tá nesse momento da história, as pessoas saberem a história de Bruno? É bom saber, porque o Bruno é fantástico. Eu prefiro que o seu Zé conte. Eu sei até a história do Bruno, mas eu prefiro porque Eu também sei. no livro que o seu Zé escreveu, o livro se chama assim, Jequitibá, uma saga, uma história, a família Marques Guimarães. A saga é o Bruno, porque na verdade o seu Zé escreveu o livro, ele veio atrás do Bruno, né? A história do Bruno aqui em Jequitibá, porque ele era cidadão jequitibaense. Então o seu Zé tem mais detalhe, ele seria a pessoa certa para contar a história do Bruno. Você pode convidar ele já para poder na outra live e ele contar. Aí quando ele acabar a história do Bruno, se ele não quiser continuar, eu continuo com continuando a história para frente. Porque falou que eu tenho a memória boa. Então eu falava, Pedro, você tem a memória melhor, mas o Bruno ele domina muito bem a história do Bruno. Sim. Na verdade, toda essa história que nós estamos contando aqui hoje, ela só surgiu depois de muita pesquisa, porque essa pesquisa começou com o interesse do seu José e do Bozo, não é isso? Atrás da história. Quando eles foram a Sabará e eles souberam da história de Bruno Pardo, e aí eles vieram para Jequitibá para acompanhar essa história, e daí vocês acabaram descobrindo tudo isso que vocês estão nos trazendo, mas tudo começou por causa do Bruno. Porque o Bruno é uma briga judicial, né? É bom que até você, como advogada, você vai ter até um debate com ele, vai ficar bacana. Na verdade, a história por si só, ela já é impressionante, mas, bem, vamos deixar para contar na semana que vem. Gente, Pedro, valeu demais. Semana que vem nós estamos aí de novo. Nós também, eu quero falar com o pessoal que gosta, que está acompanhando a gente aí, que nós vamos fazer mais uma live durante a semana para trazer uma outra pessoa. Eu acho que vocês vão gostar muito também de ouvir as histórias dele. Eu só estou acabando de confirmar para essa semana e nós vamos ouvir um pouquinho da história da Lagoa de Santo Antônio. Tá ok? Gente, é com o nosso querido Necésio. Necésio Machado, né? Ele tem muita história para contar da família Machado na Lagoa de Santo Antônio, e aí a gente vai trazê-lo também aqui para contar um pouquinho dessas histórias. Então, gente, olha, muito obrigada. Semana que vem estamos aí novamente. Valeu, Pedrão. Falou, Beth. Muito obrigado. Viu? Obrigado, pessoal, aqui também. Desculpa aí qualquer coisa que eu fiquei nervoso. Não, tem nada de nervoso, tá ótimo. Um problema aqui, começando a balançar. É a internet, né, Pedrão? É a internet. Mas tá ótimo, tá ótimo. A gente vai fazendo o que a gente pode. Gente, boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite, Pedrão. Eu vou desligar para te salvar, ok? Até mais. Tá bom. Tchau, tchau.